Então, escrevemos 5 equações em que estamos presumindo que existe uma combinação aí possível entre esses resistores. Ó, percebo que nas equações 4 e 5 a gente tem as resistências R1, R2 e R3. Na equação 1, 2 e 3 a gente tem as equações RA, RB e RC, né, que são duas formas diferentes de conectar. Mas a gente tem as mesmas correntes, corrente de malha I1 e I3. Aqui na forma em estrela, né? Como só tem duas malhas, então ele tem uma corrente de malha a menos. Não existe a corrente de malha I2 aqui, né? Porque não tem uma malha no central. Só existem duas malhas, né? Mas não tem problema. A gente está assumindo que o potencial nas extremidades, né? E a corrente nas extremidades é que devem ser idênticas. Então é a corrente que flui do nó A para o nó B, ou do nó B para o nó A, e o potencial entre o nó A e o nó B que devem ser equivalentes. A mesma coisa, a corrente que flui do nó C para o nó D, e o potencial entre o nó C e o nó D que devem ser equivalentes, de ambos os lados simultaneamente, né? O que acontece dentro do circuito ali não não precisa ser necessariamente, pode ser, enfim, qualquer combinação de circuito ali, das resistências que a gente está analisando, né? Bom, aí o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar uma equação aqui, vamos pegar essa equação 2, tá? E vamos isolar uma das variáveis. No caso, a corrente de malha I2, a gente não tem ela nas equações 4 e 5. Então, vamos eliminar ela também aqui das equações 1 e 3. Né? Então, vamos pegar a equação 2 e isolar a corrente de malha I2. A gente isolando ali a corrente de malha I2, né? A gente pode chegar numa relação aqui que I2 é igual a RA vezes I1 mais RC vezes I3 dividido por RA mais RB mais RC. E agora vamos chamar essa relação aqui de 6. Tá? E agora vamos pegar essa relação aqui para eliminar das equações 1 e 2 essa grandeza I2. Tá? Então vamos substituir aquela relação 6 nessa equação 1 e 3. Tá? De forma que a gente vai ter duas equações aqui que não dependem mais da corrente de malha I2, né? Porque a gente representou I2 em função somente de I3 e I1. Tá? Então, substituindo essa relação aqui, 6, na equação 1, primeiro, que é a primeira equação de malha da ligação em delta. Então, fazendo a substituição naquela equação, dá vários passos aí no trabalho algébrico, né? A gente vai chegar numa relação, é possível chegar numa relação que deixo essa etapa para vocês tentarem fazer, em que RA vezes RB mais RA vezes RC dividido por RA mais RB mais RC vezes I1 menos RA vezes RC, também dividido por RA mais RB mais RC vezes I3 é igual a tensão entre V, A e B. Tá? Então, substituindo essa relação aqui, ok?
Substituindo I2, toda essa relação aqui, ó. Ok? É possível chegar naquela expressão lá, tá? Fazendo algum trabalho algébrico ali, né? Para simplificar a equação e deixar aqui em função de dois termos multiplicados por I1 e por I3. Ok? Então, essa equação aqui vamos chamar de a equação 7. Tá? E agora a gente vai fazer o mesmo, substituir a 6, essa relação de I2, agora substituir aqui. Substituir nessa grandeza, tá? Que é a equação de malha do circuito delta. Então, substituindo a relação 6 na equação 3 lá, a gente vai chegar, pode chegar, né? Agora numa relação aí que é menos RA vezes RC sobre RA mais RB mais RC vezes I1 mais RA vezes RC mais RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC vezes I3. Isso deve ser igual a menos a tensão entre os nós C e D. E isso aqui a gente vai chamar da nossa relação, nossa equação 8, certo? Então, eu não vou fazer toda essa substituição, né? Dá vários passos, mas em outro momento até a gente pode, se vocês quiserem, eu posso até passar por escrito essa substituição, mas essas relações aqui, tá? 6, substituindo naquelas equações que a gente escreveu da análise de malha, primeiro circuito, então a gente chega nessa relação aqui 7, e nessa relação aqui 8. Vamos ver o que elas têm, ó. Ambas têm dois termos do lado esquerdo que multiplicam a corrente de malha I1 e a corrente de malha I3. E do lado direito, a relação A tem o VAB, ok? É igual a VAB. A equação 7, ela tem um termo que multiplica a corrente I1 e um termo que multiplica a corrente I3. E do lado direito aqui, menos VCD. Tá? Agora, se a gente comparar essas duas relações, olha só agora que fica interessante, né? Se comparar as equações aqui, que a gente acabou de escrever, 7 e 8, com aquelas equações que a gente escreveu para o circuito em estrela, certo? As equações 4 e 5, vejam bem, a equação 4, a primeira equação, ela tem um termo que multiplica I1, um termo que multiplica I3 e do lado direito VAB. Tá? Então, se eu comparar a equação 4 com a equação 8, deixa eu marcar aqui, equação 4 tem um termo que multiplica I1, a equação 8, equação 7, perdão, tem um termo que multiplica I1. Tem um termo que multiplica I3. 4 e 7 tem um termo que multiplica I3. Ok? E aqui do lado direito eu tenho uma igualdade que é igual a VAB. Ó, igual a VAB.
Então, comparando primeiro, né? Vamos dizer, comparando primeiro a equação 7 e a equação 4, então, a gente tem o seguinte, esse termo, todo esse termo aqui, ó, que está multiplicando a corrente 1, as duas equações têm os termos parecidos. Então, mas este termo todo aqui, ele é equivalente a isso aqui, ó. Deixa eu botar outra cor. Isso aqui, que está multiplicando o I1, é equivalente a isso aqui. Ou seja, né, eu posso ter uma relação entre as duas, entre as resistências que se equivalem, e as equações, então, elas são equivalentes. Então, daqui, a gente pode escrever que o R1 mais R3, que é o que está multiplicando a corrente de malha I1, na equação 4, é equivalente a essa expressão aqui, certo? Da mesma forma, ó, aqui a gente tem menos R3, ou seja, menos o que está multiplicando a corrente I3 é igual a isso aqui, ó, também é negativo vezes esse termo. E do lado direito as duas equações são idênticas, né? Então a gente pode escrever que, vou escrever dessa cor mesmo, da equação 4, R1 mais R3, certo? É equivalente, ou é igual, numericamente, a RA vezes RB, tirado da equação 7, mais RA vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC, tá? Ok? RA vezes RB mais RA vezes RC. Então, comparando as duas equações, a gente pode chegar nisso aqui. E o outro termo, que é R3, então, deve ser igual a isso aqui. R3 deve ser igual a RA vezes RC sobre RA mais RB mais RC. Ok? Se a gente comparar as outras duas equações, que é a equação 8 e a equação 5, as duas aqui tem termo que multiplica 1, e 3, e do lado direito é menos VCD. O que está multiplicando I1 aqui, ó? É menos RAC, tudo isso aqui. Então, isso aqui, por comparação, novamente, ele é equivalente a isso aqui, ó, R3. Né? Essa expressão R3 é idêntica ao que a gente já achou, ó, na equação 7. Tá? Se a gente comparando a 7 com a 4, a gente acha que multiplica I1 aqui, ó, o mesmo coeficiente, ó, RA vezes RC sobre RA mais RB mais RC. É exatamente o que a gente tem aqui. Então, de novo, a gente acha essa relação aqui, ó, R3 é igual a isso aqui, RA vezes RC sobre RA mais RB. A primeira comparação nos leva de novo a essa relação. Então, fazendo a comparação agora entre a equação 8 e 5, né? Aqui é a equação 8, este termo aqui que falta, né? Que multiplica o I3 com a equação 5, então R2 mais R3, que é este termo, deve ser igual a todo este termo aqui. Então,
Comparando essas duas equações, a gente tira aqui R2 mais R3 é igual a RA vezes RC mais RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC, ok? Isso aqui que essa equação 8 nos dá, né? Agora, como a gente tem uma expressão aqui, ó, para o R3 isolado, se dessa equação aqui, se dessa expressão aqui de cima, eu subtrair o R3, né, sendo que o R3 é este termo aqui, ó, eu vou eliminar esse termo que tem o RA vezes RC, certo? E aí eu fico somente com R1. Então, dessa expressão aqui, subtraindo menos esta, a gente consegue achar uma relação para R1. Então, R1 a gente pode escrever como o que sobra ali, né? O RA vezes RB, dividido pelo mesmo denominador, dividido pela soma dos três, RA mais RB, mais RC. Isso aqui, então, me dá a relação de R1. Vamos chamar aí de 10. Né? Relação de 3, a gente achou primeiro, a 9. E por fim, então, desta outra equação aqui também é possível subtrair aqui, ó, subtraindo R3, né, menos R3, vai sobrar o R2. Então, R3 é esse termo que tem o RA vezes RC, a gente vai eliminar este termo aqui, ó. E aí o que resta é o R2. Então, R2 ele vai ser igual a RB vezes RC, dividido novamente por essa soma de RA mais RB mais RC. E essa aqui é a relação 11, ok? Então, a gente encontrou aqui, ó, uma relação para R1, R2 e R3, que são os resistores representados nesta forma de ligação, em estrela, certo? Então, se o R1, a gente partiu do pressuposto que existe uma equivalência elétrica entre o que está os terminais A, B aqui e os terminais C e D, né? Que o que tem entre esses nós aqui existe uma equivalência elétrica, mesmo potencial, mesma corrente dos dois lados, né? Para diferentes conexões. Então, se essa equivalência elétrica ela existe realmente, ela pode existir se o R1, o R2 e o R3 conectados nessa forma estrela seguirem estas relações aqui, ó, R3, R1 e o R2. Tá? Resumindo, então, vamos lá, a gente tinha originalmente, né, partimos aí de um circuito em delta, nós chamamos a sequência aqui é importante, né? Chamamos o RA aqui, o da esquerda, superior de B. Então, RA, RB e RC, certo? Entre esses nós aqui, existe uma equivalência dessa conexão que está na forma delta com resistores R1
R2 e R3 conectados em estrela ou Y, certo? Entre esses nós aqui, ó. Então, o que tiver conectado entre o nó A, nó B, nó C e o nó D são equivalentes, certo? Desde que siga aquelas relações que a gente encontrou. Então, eu posso converter, se eu tiver um circuito, essas relações me permitem converter, se eu tiver um circuito na forma delta, converter para uma ligação equivalente na forma estrela, né? O valor do R1 vai ter que seguir essa relação aqui. Vai ter que ser o RA vezes RB dividido pela soma de RA mais RB mais RC. O R2 vai ter que ser o RB vezes o RC dividido por RA mais RB mais RC. E o R3 tem que ser RA vezes RC dividido pela mesma soma. Ok? Se seguirem estas relações, R1, R2 e R3, vão se comportar, vão ser equivalentes à conexão em delta com RA, RB e RC.